O livro de Jó é um dos livros mais antigos que tem. E além dele ser um dos livros mais antigos que tem, ele é o livro mais conhecido que tem entre todos os povos. Todos conhecem o ditado popular que diz paciência de... Então Jó, não sabemos exato quem escreveu este livro. Alguns dizem que foi Moisés, outros que foi Salomão, mas não tem quem o escreveu com certeza. Não tem a data precisa, mas ele é um dos livros mais antigos da humanidade. E além de ser um dos livros mais antigos, é um dos livros mais conhecidos. E independente se ele é simplesmente uma história criada, inventada, ou se esse homem Jó realmente existiu, o que importa é o que Deus quer falar por intermédio dessa história ou desse homem que viveu há muitos anos atrás. Porque a palavra de Deus não é história. A palavra de Deus não é simplesmente conhecimento, mas são princípios para a qual nós devemos olhar, observar e viver. Então nós vamos olhar, seja para essa história ou para este homem, e vamos ver como nós devemos agir. A história de Jó começa falando sobre as suas virtudes. Começa falando como ele era. O primeiro versículo diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, diga sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então ele começa, esse versículo, esse livro, ele começa falando sobre as virtudes de Jó. Fala como ele era, como era o seu coração. E diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus. Um homem que respeitava, que era grato a Deus, que honrava a Deus e se desviava do caminho do mal. Alguém já falou isso de você? Alguém já falou isso sobre você? Este deve ser o nosso objetivo. Seja alguém contando a nossa história, seja alguém nos elogiando, nos honrando, seja alguém dando um testemunho sobre a nossa vida, eles devem dizer que nós somos sinceros. Diga: eu sou sincero, reto, temente a Deus e me desvio do mal. Então esses são os princípios de um homem e de uma mulher virtuosa. Nós temos que ser virtuosos. Nós temos que ser virtuosos. As pessoas podem e elas devem olhar para nós e ver uma boa pessoa, um bom homem e uma boa mulher. Mas o texto continua e ele vai falar sobre a tentação. Porque o diabo nunca está feliz com a situação do homem e da mulher. Se você está indo bem, se você é um homem, uma mulher sincera, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, o inimigo vai ficar furioso contra você e vai querer destruir a sua vida. Então depois que nós adquirimos virtude, que somos bons, o diabo vai vir com tentação. E qual foi a tentação sobre a vida de Jó? Diga: blasfemar contra Deus. Esta é a maior tentação que uma pessoa, que eu, você, que um homem, uma mulher, seja criança, seja idoso, pode ter. O único propósito do inimigo tentar contra a minha vida e contra a sua é que eu venha blasfemar contra Deus. Agora, o que é blasfemar contra Deus? É reclamar, é murmurar, é cobrar. Tem muitas pessoas que reclamam demais, murmuram demais, brigam com Deus, estão com raiva de Deus. Deus fez isso para aquela pessoa e não fez para mim. Deus ama mais o outro do que eu. Deus se esqueceu de mim, se esqueceu da minha família. Briga com Deus. Eu vou deixar as coisas de Deus. Eu não vou mais à casa de Deus. Então toda tentação tem como objetivo principal blasfemarmos contra Deus. Diga: eu não vou fazer isso. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado: você vai fazer isso?
Você vai cair nessa tentação? Eu quero falar olhando nos olhos. Você tem caído nessa tentação? Você tem blasfemado contra Deus? Você tem reclamado, murmurado e está brigado com Deus? Temos que ser virtuosos. Mas todo homem e toda mulher virtuosa vai sofrer tentações. A palavra diz que Satanás subiu ao trono de Deus e falou: ser assim é fácil. Olha o seu servo Jó. Você dá tudo para ele. Você dá vida em abundância. Você dá trabalho para ele. Ele é próspero. Ele tem uma família abençoada. Ele tem tudo. Assim é fácil. Eu quero ver você tirar tudo dele. E eu duvido que ele não blasfeme contra você. Porque tem um povo que só vem na casa de Deus quando as coisas estão bem. Eu vou lá na casa de Deus, porque tudo está bem. A minha vida está boa. Deus prometeu um bom emprego, eu tenho um bom emprego. Deus prometeu que está cuidando da minha casa, está cuidando dos meus filhos. Tudo vai bem. Eu vou lá na casa de Deus agradecer a Deus. E no dia mau? No dia mau nós blasfemamos contra Deus? Viramos as costas para a palavra de Deus? Para a promessa de Deus? Para a casa de Deus? Ou nós continuamos estando bem ou estando mal? Com muitos frutos ou sem frutos? Nós continuamos na casa de Deus ou blasfemamos? Diga: não, pastor, eu sou virtuoso e não vou blasfemar contra Deus. Mas o texto diz que Jó era um dos maiores homens, ele era um dos homens mais ricos que tinha no seu tempo. E de repente, sem mais, sem menos, ele perde tudo. Ele perde os seus bens, ele perde os seus servos, ele perde os seus filhos sofrem um acidente, e ele perde tudo. Se você perdesse tudo, você blasfemaria contra Deus? Você diria o que para Deus se você perdesse tudo? Só estivesse com a roupa do corpo, o que você diria para Deus? Jó disse: Deus deu e Deus tirou. Amém. Nu eu vim para essa terra, e nu eu deixarei essa terra. Jó era virtuoso e não blasfemou contra Deus. Ele tinha tudo, era o homem mais rico, e do dia para a noite se tornou o homem mais pobre. Mas isso não mudou o seu coração bom e virtuoso. Ele continuou adorando a Deus e agradecendo a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Quando chegou uma pessoa do seu lado, provavelmente a pessoa que mais conhecia ele, a pessoa que sabia dos seus pensamentos, que sabia dos seus sonhos, dos seus projetos, a sua mulher, que o acompanhou em toda a trajetória, até se tornar o homem mais rico, e agora está do lado dele, e ele, como o homem mais pobre, diz para ele: abandona o seu Deus e morre. Você já deve ter escutado alguma coisa parecida dos seus parentes, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua parentela. Alguém já deve ter dito para você: você é trouxa de ir na igreja. Você é trouxa. Hoje, esta hora, na casa de Deus. Ofertar na casa de Deus. Dar dinheiro para pastor. Você é trouxa. Esquece essas coisas. Vamos comigo para o bar. Vamos comigo para o shopping. Com certeza, todos nós já ouvimos uma palavra parecida com essa. Esquece o seu Deus. Só que esquecer o meu Deus significa esquece o seu Deus e morre. Quantos já ouviram uma palavra assim? Bom, pensei que era só eu. Eu já ouvi muitas vezes. Você é louco. Você passou num concurso público e não assumiu para ser pastor?
Você está tanto tempo passando dificuldades, necessidades. Você é louco. Você teria um salário garantido. Alguns dizem para mim, você entraria e depois fingiria que está com síndrome do pânico e ficaria 2 anos recebendo salário. Você é louco, você é trouxa. Você não assumiu um concurso público. Você passou em um concurso público com um bom salário e você não assumiu por causa de Deus. Você é louco. Você é trouxa. Você não sabe o que eu fiz. Eu entrei, tranquei, recebo o meu salário básico. Cada tantos meses eu vou lá e digo que eu estou com pânico. Com certeza você ouviu isso. Mas diga, eu sou virtuoso. Eu venci a tentação. E não importa a minha situação, eu continuarei adorando ao Senhor. O que me chama a atenção quando esse livro começa, porque ele é um livro grande, é um livro longo, tem muitos capítulos. Mas começa dizendo que Jó, por ser um homem virtuoso, sincero de coração, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, a família vivia reunida. É como nós, todo domingo a família se reunia. E os seus filhos, juntamente com as suas irmãs que eram convidadas, iam para a casa de um dos filhos e faziam um banquete. É como que se domingo, chegasse o domingo, o final da semana, e todos os irmãos se reunissem em uma casa. Na outra semana, na casa do outro irmão, até se cumprir as 7 casas. E quando se cumpria o banquete, onde eles comiam e bebiam, nas 7 casas, Jó fazia algo muito importante. Diga, levantava um altar. E ele fazia uma oferta e um sacrifício para cada filho. E Jó orava a Deus e dizia, Senhor, se os meus filhos pecaram, ainda que foi só em pensamento, perdoa eles. Com certeza, você que é pai, você que é mãe, com certeza, eu que sou pai também, chego à casa de Deus e eu digo, Senhor, eu estou na sua casa. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para levantar um altar, te ofertar, sacrificar ao seu nome. Mas, Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Eles não estão aqui, mas se eles tiveram algum mau pensamento, se em algum momento eles pensaram mal de ti, perdoa eles. Perdoa eles. Quantos acham que isso é importante? Então diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que serve ao Senhor, aplauda Ele. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu gostaria que você, mesmo sentado, abrisse o final do livro de Jó. Lá no capítulo 42. Jó 42. E a Bíblia fala que Jó era virtuoso, que veio uma grande tentação sobre ele, e ele venceu a tentação, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele teve um problema de doença na pele, e diz que ele coçava o seu corpo com cacos. Porque era tanta aflição, era tanta dor no seu corpo, que ele coçava com cacos de telha. Era um tipo de lepra, um tipo de câncer de pele. Uma doença que estava levando ele à morte. Mas em nenhum momento ele blasfemou. Mas ele quando ele perde tudo, ele rasga as suas vestes e ele diz, e ele adora o Senhor. Mas os seus amigos de longe
ficam sabendo como é que estava Jó. Ficam sabendo que Jó está sozinho, está abandonado, que ele perdeu tudo, os seus filhos morreram, ele está de luto, ele está doente, próximo da morte. E os seus amigos vão de longe para se encontrar com Jó. E quando eles se encontram com Jó, eles começam a falar: Jó, certamente você pecou. Jó, você fez isso. Jó, você fez aquilo. Jó, você faz aquilo outro. Jó, você está errado. Sempre quando algo dá errado na sua vida, na minha vida, as pessoas vêm de longe para falar, para comentar, para aconselhar. Alguns são bem intencionados, outros são mal intencionados. Mas nenhum dos amigos de Jó conseguiu resolver o problema dele. Só quando Jó tem um encontro com Deus e fala face a face com Deus, que os seus problemas são resolvidos. Vamos ler agora Jó 42, do 4 em diante. Vamos ver o que Jó fala depois de conversar com Deus. Escuta-me, pois, é Jó falando, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Diga: Senhor, me ensina. Eu preciso aprender. Ainda que eu seja uma pessoa especial, ainda que eu seja uma pessoa sincera, reta, temente a Deus e que me desvie do mal, eu preciso aprender com o meu Senhor a cada dia. Diga: eu não sei tudo. Diga de novo: só quem não sabe tudo. Se você sabe tudo, não precisa dizer. Mas se você não sabe tudo, diga: eu não sei tudo. Agora diga: Senhor, me ensina. Foi o que Jó fez. Jó, na sua conversa com os seus amigos, nada foi resolvido. Depois ele vai falar com Deus, e ele vai falar com Deus cheio da razão. Jó sabe tudo. Ele já foi o homem mais poderoso de toda a terra. E ele acha que sabe tudo. Mas nesse versículo ele diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Que tal nós começarmos a perguntar para Deus: Deus, como é que eu faço para te adorar em verdade, em espírito e em verdade? Como é que eu faço para ser um homem e uma mulher virtuosa? Senhor, como é que eu faço para ser o seu filho amado? Senhor, como é que eu faço para ter direito às suas bênçãos, à sua herança? Senhor, como é que eu faço para ser um bom trabalhador, como a obreira Andréia ainda ministrou? Nós temos que trabalhar para os nossos patrões, os nossos senhores, como se estivéssemos trabalhando para Deus. Deus enxerga, Deus olha, e os olhos de Deus estão atentos o tempo todo. E eu não posso trabalhar bem quando o meu senhor está, o meu chefe, e quando ele não está, o chefe não está hoje. Vamos relaxar. Que tal nós começarmos a perguntar: Senhor, como é que eu cuido dos meus filhos? Senhor, como é que eu faço para conquistar isso? Senhor, como é que eu faço? Diga: Senhor, me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vêm os meus olhos. Diga: vem os meus olhos. Nós estamos na semana da restituição da visão. A pastora Carla ministrou na terça-feira e ela ministrou sobre restituição da visão. Nós estamos na semana da restituição da visão. E eu profetizo que você que ainda não viu, não teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador, você vai ter um encontro nesta semana com o nosso Senhor e Salvador. E você vai poder dizer o que Jó disse: antes eu ouvia, eu ia na igreja e ouvia, agora eu vejo. Diga: eu vejo. Diga: quem crê, verá a glória de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você ouve a palavra de Deus, só ouve, nós achamos que somos os melhores, que sabemos tudo. Mas quando eu deixo de somente ouvir, mas ver,
eu digo, Senhor, me ensina. Me ensina. Por isso, quando os meus olhos se abrem, eu digo, por isso me abomino. Eu não sou merecedor. E me arrependo. Eu sou pecador. Vamos voltar lá no começo da história. Quantos sacrifícios Jó fazia no altar? 7 sacrifícios. Um para cada. Por que ele não fez um sacrifício para ele? Por que ele não se arrependeu dos seus pecados? Porque ele se achava demais. Ele se achava o Deus na terra. Era Deus no céu e Jó na terra. E tem muita gente que se acha o todo-poderoso. Eu não preciso de Deus. Eu conquisto na minha força. Eu faço do jeito que eu quero. Mas Jó, quando ele viu a Deus, ele falou, eu me abomino. Eu me abomino. Eu me arrependo. Eu me arrependo. A história começa com um altar de 7 sacrifícios. E termina os últimos versículos com um altar. Mas agora um altar de verdade. Dizendo, Senhor, esse altar é meu. Eu preciso de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Porque eu quis fazer tudo do meu jeito. Eu quis confiar na minha força. Eu nunca te perguntei o que deveria ser feito. Eu nunca disse, Senhor, me ensina a tua palavra. Eu quero ser um verdadeiro adorador. E não um mero religioso. Ouvinte. Diga, Senhor, restitua a minha visão. Porque eu quero ver. Diga, eu vou ver a glória de Deus. Você que crê pode aplaudir a Ele. Porque só Ele pode nos dar visão. O altar não te dá visão. O sacerdote não te dá visão. A igreja não te dá visão. Mas Deus, o Todo-Poderoso, pode dizer, olhe, os seus olhos se abram. Veja. Se até hoje você levantou altares para os outros, se até hoje você falou dos outros, se até hoje, mesmo sendo uma pessoa virtuosa, mesmo sendo sincero no seu coração, reto, temente a Deus e se desviando do mal, mas se você não viu a Deus, não adianta. Tem pessoas que a gente olha, puxa, a pessoa é tão boa, ajuda os pobres, faz isso, faz aquilo. Uma pessoa boa, virtuosa, sincera, reta, temente a Deus. Se desvia do mal, mas se não tiver o encontro com Deus, não valeu de nada. Não valeu de nada. E agora, bem diferente do primeiro altar. Porque o primeiro altar, era para os seus filhos. O primeiro altar era o altar do medo. Deus me livre que os meus filhos pequem contra Deus. Ainda que eles pequem só em pensamento, Deus me livre. Ele mesmo diz, o que eu mais temia me aconteceu. O primeiro altar é o altar da religiosidade. É o altar do homem. É o altar do homem que busca pelo homem salvar o homem, os seus filhos. Que busca com medo. Com medo. O Espírito de Deus lança fora todo medo. Diga, Deus, cuida dos meus filhos. Diga, é Deus que cuida dos meus filhos. Eu sou o pai. Eu sou o responsável. Eu sou responsável pela educação e o ensinamento da palavra aos meus filhos. Mas quem cuida é o Deus Pai. O primeiro altar do homem, para o homem, o altar do medo. Mas o segundo altar é o altar da obediência. É Deus falando, Jó, agora é eu que estou te mandando levantar um altar. Levante um altar, Jó. Enquanto Jó levantava o altar a Deus, porque agora ele sabe, os seus olhos foram abertos, e ele viu que ele era pecador. Sabe quando você tem um encontro com Deus e Deus restituiu a sua visão?
Quando você consegue enxergar você mesmo. Eu sei que uma pessoa teve um encontro com Deus e ela tem visão, que a sua visão foi restituída, é quando ela olha para ela mesma. É quando ela diz: Senhor, pastor, eu olhava para os outros, eu falava mal dos outros, ai dos bêbados, ai das prostitutas. Agora eu digo: ai de mim, pastor, porque eu que era pecador, eu era o pior dos piores. Aí eu sei que a pessoa foi restituída na visão. Quer fazer o teste? Se você tem visão ou não? Se você consegue enxergar você e a sua vida, é porque você foi restituído na visão. Se você ainda está olhando para os outros, tentando olhar para os outros e ficar julgando os outros, é porque ainda não foi te dado visão. É porque você ainda não tem visão. Mas quando você olhar para você e se arrepender dos seus pecados, é porque a sua visão foi restituída. E agora esse segundo altar termina o capítulo de Jó, o livro de Jó, dizendo: Deus manda Jó levantar um altar. Enquanto Jó está levantando um altar, ele fala com os amigos de Jó. Deus fala para os amigos de Jó: olha, vocês foram lá, vocês falaram, bem intencionado ou não, vocês criticaram, vocês estão errados. Diga: eu nunca vou me meter na vida dos outros. Eu vou dizer mais, vamos falar mais forte. Eu nunca vou me meter na vida dos outros. E Deus confronta os amigos de Jó e diz: vocês foram lá e fizeram tudo errado. Vocês tinham que ir lá e falar: Jó, eu estou como você, eu também sou pecador. Eu estou aqui, Jó, junto com você, para me arrepender junto com você. Então Deus vai, fala: Jó, levanta o altar. Começa a corrigir os amigos de Jó e diz: agora vocês, amigos de Jó, vão até o altar de Jó. Sacrifiquem no altar de Jó e se arrependam. Porque quando Jó levantar um altar e sacrificar por vocês, eu perdoarei os seus pecados. Nós vamos cear agora. Nós vamos cear. E eu quero ler um último versículo para encerrar. Capítulo 42, versículo 10 ao 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Diga: quando orava pelos seus amigos. Observa que antes ele só orava pelos seus filhos. Agora ele ora pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro. Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido. Tudo que ele perdeu, que o inimigo roubou, Deus deu em dobro. Deu filhos em dobro, tudo em dobro. Mas eu acredito que nós devemos começar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa é muito pouco. Deus quer muito mais do que você e a sua casa. Começa ele levantando um altar e orando pelos seus filhos. E o último altar agora ele ora por todos os seus amigos. Agora ele não está num altar sozinho, de solidão, de depressão, de deserto. Ele está em um altar de comunhão, onde todos os seus irmãos, os irmãos de Jó, todos os seus irmãos, todos os seus amigos, toda a sua parentela, todos os que ouviram falar de Jó, se reuniram para comer e beber com ele. Se você está no altar sozinho, no altar do homem, da religiosidade, hoje eu te convido para participar de um altar, do altar de Deus, na casa de Deus, e comer e beber na casa de Deus, em comunhão com os irmãos.